Já imaginou os preços de produtos e serviços subindo várias vezes ao dia? Imagine você recebendo um pagamento e correr ao mercado para comprar alimentos, porque os preços mudam rapidamente. Saiba que o Brasil era assim antes do Plano Real, e a depender das políticas fiscais e monetárias adotadas para os próximos anos, pode ser novamente. Alguns países vizinhos, como Venezuela e Argentina, estão nesta situação. Se você ainda não me conhece, eu sou Bruno Guedert e aqui eu falo sobre direito, imóveis e finanças. No vídeo de hoje, demonstro como você pode tentar se proteger contratualmente através de moedas estrangeiras em cenários de hiperinflação. Antes de eu começar o tema de hoje, colabore com o canal fazendo a sua inscrição e ativando o alerta de notificações. Então, vamos ao vídeo. A hiperinflação é um fenômeno econômico que impacta o valor da moeda de um país. Os venezuelanos, por exemplo, sofrem com esta situação e muitos deixam de usar a moeda do próprio país para utilizar moedas estrangeiras. O cenário de hiperinflação afeta o bolso da população, deteriorando o poder de compra da moeda, ao ponto que, para comprar produtos básicos, são necessárias grandes quantias financeiras. Existem várias reportagens que demonstram que para comprar um papel higiênico na Venezuela é necessário mais dinheiro impresso em papel do que aquele que foi utilizado para fabricar o próprio papel higiênico. A Argentina, outro país vizinho do Brasil, está a caminho da hiperinflação, com um maior aumento do custo de vida para os argentinos, colocando mais de metade da população abaixo da linha da pobreza. A crise brutal da Argentina e Venezuela, entre outros motivos, é provocada por irresponsabilidade fiscal e tentativas de congelamento de preços que afetam os mais pobres e a classe média, aumentando o custo de vida, especialmente o preço de alimentos e energia. Um governo gastão que não tem responsabilidade fiscal e gerador de inflação provoca a destruição da moeda e coloca o país em crises econômicas, forçando seus cidadãos ao empobrecimento. Caso o governo do Brasil adote a política de gasto fiscal irresponsável como nos países vizinhos, gerando inflação e deteriorando o poder de compra da moeda brasileira, você pode se defender utilizando indiretamente moedas estrangeiras em seus negócios, especialmente na prestação de serviços e na venda de bens imóveis. A legislação brasileira, desde 1933, proíbe a estipulação de pagamentos em moeda estrangeira, regra que foi mantida pela legislação em 1969, 2001 e pelos artigos 315 e 318 do Código Civil Brasileiro de 2002. A vedação aparece ainda em leis especiais, como o artigo 17 da Lei de Locações. A exceção a essa regra geral de proibição vem no artigo 2 do Decreto-Lei 857 de 1969, que enumera algumas hipóteses em que se admite o pagamento em moeda estrangeira, como em contratos internacionais. Além dos contratos de exportação e importação, os contratos internacionais passíveis de fixação de preço em moedas estrangeiras são aqueles cujo credor ou devedor seja pessoa residente e domiciliada no exterior, exceto quando os contratos forem de locação de imóveis situados em território brasileiro. Embora exista essa regra geral de vedação, o Poder Judiciário entende que as moedas estrangeiras podem ser indiretamente utilizadas em contratos nacionais, ou seja, os nossos contratos do dia a dia. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que são legítimos os contratos nacionais celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional, a qual atualmente é o real, conforme a Lei 8.880 de 1994. O Poder Judiciário entende que os contratos nacionais fixados em moeda estrangeira não permitem indexação cambial. Sendo assim, havendo previsão de pagamento futuro, tais dívidas deverão, no ato do seu pagamento,
ser convertidas para a moeda nacional com base na cotação da data da contratação e, a partir daí, atualizadas com base no índice de correção monetária admitido pela legislação pátria ou pactuados em contrato. A fixação de preço em moeda estrangeira nos contratos nacionais, respeitados os parâmetros que eu mencionei, permite a você uma tentativa de preservar o poder de compra em cenários de hiperinflação quando receber pagamentos decorrentes da venda de bens ou serviços. A prática contratual adotada é aplicar a correção monetária dos índices de inflação de forma anual sobre os valores contratuais. Porém, uma boa proteção contratual contra a inflação deve prever uma atualização dinâmica. Vejamos um exemplo. Quando a inflação superar o patamar de 25% ao ano, a atualização dos valores contratuais deve se passar de anual para mensal. Quando a inflação ultrapassar o patamar de 50% ao ano, a correção monetária deve passar a ser semanal. Por fim, quando a inflação ultrapassar o patamar de 100% ao ano, a atualização deve passar a ser diária. Assim, você tem um exemplo do que é uma correção monetária dinâmica. Essa estratégia pode ser aplicada aos prestadores de serviços de modo geral e na venda de imóveis. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por exemplo, decidiu que é legítima a fixação de preços em moeda estrangeira em contratos de compra e venda de imóveis, respeitados os parâmetros que mencionamos. Embora o Poder Judiciário permita a fixação de preços em moedas estrangeiras nos contratos nacionais, existe o risco de a inflação nacional não acompanhar a variação cambial, o que pode provocar a perda do poder de compra quando comparamos a moeda nacional às moedas estrangeiras. Isso ocorre porque tais dívidas deverão, no ato do pagamento, ser convertidas para a moeda nacional com base na cotação da data da contratação e, a partir daí, atualizadas com base no índice de correção monetária admitido pela legislação ou pactuado em contrato, conforme mencionamos anteriormente. Outra estratégia para superar a vedação que o Poder Judiciário e a legislação impuseram ao impedir a utilização da indexação cambial nos contratos nacionais é recorrer ao hedge financeiro, utilizando uma corretora de investimentos. A depender do valor do contrato, pode ser vantajoso. Existem várias estratégias que podem ser empregadas para obter a indexação cambial em seus contratos nacionais, utilizando-se de swaps, fundos cambiais, contratos a termos de moeda, também chamados de NDFs, compra e venda de moeda estrangeira, operações no mercado futuro, nos derivativos, operações estruturadas e afins. Utilizando-se os contratos nacionais fixados em moeda estrangeira e o auxílio de uma corretora de investimentos, você pode obter a indexação cambial e evita o risco de perda do poder de compra quando da conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional. Lembrando-se que esta perda do poder de compra pode ocorrer quando a correção monetária nacional é inferior à variação cambial da moeda estrangeira. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje e demonstramos estratégias juridicamente válidas que você pode adotar caso um cenário de hiperinflação se apresente no Brasil. Portanto, eu agradeço a sua audiência, pedindo mais uma vez que curta o nosso vídeo e se inscreva no canal. Aqui você encontra conhecimento de qualidade e sem enrolação. Acompanhe os próximos vídeos. Até mais!